Estude o uso de cargas para o seu projeto. As cargas, galera, na indústria dos compósitos, mais ou menos na década de 50, 60, elas eram vistas apenas como um material com efeito de rendimento. Então elas tinham, digamos que um preconceito, muitas vezes, de falar assim, será seu material é cargueado, o seu material é batizado. Mas, sim, as cargas elas têm esse efeito de dar um maior rendimento, mas hoje, com o avanço da tecnologia, se descobriu que as cargas, muitas vezes, elas entram como materiais complementares, dando especificidades que você precisa naquele material. Um exemplo claríssimo é um autonivelante epóxi, por exemplo. O autonivelante ele só tem aquelas características que ele precisa ter por conta das cargas e aditivos que foram adicionados ali. Exato. Uma massa plástica, por exemplo... Uma massa plástica, por exemplo, ela só tem aquelas características porque as cargas integraram ali e fizeram com que ela tivesse aquelas características. Então, o que eu coloquei aqui? Estude o uso de cargas para o seu projeto. Dá uma olhadinha no portfólio de cargas que tem na Redilize e veja se alguma delas não podem ser usadas no seu projeto. Então a gente tem aqui diversos exemplos, como o talco industrial branco ou verde. O talco industrial, ele de fato é uma carga meio que genérica, assim, é uma carga que ela é mais focada de fato para o rendimento, mas junto dela ela traz diversos benefícios, como diminuição de exotermia, diminuição de retração, principalmente na poliéster, entre outros. Né? Então o talco branco é o coringa ali que taca uma carga, taca talco branco. Então essa de fato é a básica. Mas aí a gente entra ali em outras. Talco verde, por exemplo. O talco verde, além de dar as características que o talco branco dá, ela melhora na facilidade do lixamento da peça. Aí você já tem uma característica a mais aí na sua peça. As granulometrias também, caso você precise não de um pó, mas já sentir as pedrinhas ali. Então tem granulometrias que você pode escolher. Né, que a gente chama de malhas. Exatamente. Aí temos, por exemplo, a calcita também, que a calcita é um talco mais puro. A calcita é um talco, é uma carga industrial, uma carga mineral que ela é mais nobre do que o talco. Por ser um material mais nobre, ela dá uma peça final com as características físicas e químicas melhores também. Então é uma carga mais premium, digamos assim. Mas também totalmente voltada para as mesmas características do talco industrial. Absurdamente barato. Ainda mesmo sendo premium, é barato. Barato. Tipo, você já usou calcita? Já, mas eu prefiro cueca. Tá ligeiro. Mas já usou, tá bom. Já usei, o tanguinho. Tem que usar pra saber se é bom. Fio dental, né? A Aerosil também, galera. O Aerosil, que é a sílica pirogênica, é um material que vai te aumentar a tixotropia do seu material. O que é isso? O quanto aquele material vai escorrer. Então, se você precisa de uma aplicação que seja mais verticalzinha, assim, né? Mais em queda, esse material ele vai fazer com que a resina escorra menos. Então, muitas vezes pode ser útil para o seu trabalho. Né? Tem até vídeo de eu fazendo comparação de uma resina aí no canal, de uma resina com Aerosil e sem. Dá uma procurada aí que vocês vão achar. E lembrando que todas elas que a gente está falando aqui, elas vão dar uma opacidade na resina. Tá? Sim. Tanto o talco industrial quanto a calcita, eles vão te dar uma peça branca. Não vai ser aquele branco gesso, mas vai pigmentar legal. Agora, se você precisar, a gente pula um pouquinho aqui, mas se você precisar de uma carga pigmentadora, a melhor opção do mercado é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio vai pigmentar a peça, como vai virar um gesso a parada. Vai virar um branco, tá? Temos o quartzo também, que dependendo da granulometria, o quartzo é uma das cargas que mais vai te ajudar na parte da retração e baixa de isotermia. Dolomita é a mesma coisa. Dolomita muitas vezes para peças antiderrapantes.
Pisos. O quartzo é sensacional para piso. Ele vai dar uma resistência mecânica, cara. Exatamente. Incrível. Microesfera oca, você faz com que a resina ela ganhe leveza. Então, quem quer fazer uma peça que precisa que boie na água, olha que louco. Você tem que colocar uma microesfera oca. A resina vai boiar, né? E tem outras milhares de cargas, alumina trihidratada, tem carbonato de cálcio, tem milhares de tipos de cargas. O gesso chega a ser um também, né? Exatamente. Por exemplo, esse trabalho aqui feito em gesso. Né? Exatamente. Você pode colocar. Não é que o gesso vai endurecer por conta da resina. O gesso só endurece com água. O que está endurecendo é a resina com o gesso, tá? E o gesso ali, ele está agindo como uma carga que vai dobrar o tamanho ali se você fizer uma proporção 1 para 1. Lembrando que quanto mais carga você coloca, mais difícil é a trabalhabilidade que você tem. A trabalhabilidade que você tem com aquela sua resina.